Bom, vamos lá então nesse exemplo, né? Vamos descobrir aí qual é a primeira determinação positiva de cada um desses arcos, tá? Então na letra A aqui estou colocando um arco de 750 graus. Percebam que não é um arco de primeira volta, né? Eu vou precisar girar aí algumas vezes para poder chegar nele. E eu quero a primeira determinação, quer dizer, o arco, né, que está no mesmo lugar dele, só que na primeira volta. Então para isso basta que eu tire as voltas completas, né, que ele girou, para ficar só com o restante. Aí o resto é que vai mostrar para mim a primeira determinação. Poderia tirar então 360 daqui de dentro. Cada 360 que eu tiro daqui de dentro, eu estou tirando uma volta completa, né? Então poderia tirar várias vezes aí 360 ou fazer a divisão. Né? Nesse caso aqui eu posso fazer a divisão, eu posso pegar os 750 graus e dividir por 360. Ó. Quando eu faço isso, eu estou descobrindo quantos 360 tem aqui dentro. Né? Então se eu fizer, olha, 2 vezes 360 é 720, eu tiro, né? Aqui vai sobrar 30 graus. Então o que eu percebo aqui? Eu percebo que os 750 eram 2 voltas completas no ciclo e depois andava mais 30. Então veja, ó, se eu estou aqui no ciclo, eu dei 2 voltas completas, ó, 1, 2, e andei mais 30, eu estou em cima do 30. Né? Então a primeira determinação positiva desse ângulo, que é aonde ele para, né? É exatamente aqui, ó, o resto da divisão, tá vendo? Esse aqui é a primeira determinação, né? Positiva. Então, bem simples assim, a maioria dos exercícios a gente vai fazer dessa forma, né? Eu estou mostrando aqui também mais 2 situações que podem acontecer. Na letra B, eu tenho um arco negativo. Então, como é que eu vou pensar nessa situação, né? Posso começar fazendo a mesma coisa, posso pegar lá menos 420, começar dividindo por 360 para tirar as voltas completas também, né? Então 420 eu vou ter 1, né? 360 dentro. Então eu vou tirar aí um 360, né? Que dá 0, 6, emprestou e tal, 60, olha. Então, quando eu faço a subtração, aqui, se a gente fizer direitinho aqui, a gente vai ter menos 60. Quer dizer, o que aconteceu no ciclo, na verdade, né? Então, quando eu tentei andar os 420 negativo, aí eu andei para trás, né? Andando dessa forma agora. Eu andei, vamos voltar aqui para vocês olharem, olha, eu dei uma volta completa e andei mais 60, só que do lado negativo. Né? Então veja aqui, ó, uma volta completa ao contrário e mais 60, eu vou parar aqui assim, ó. Né? Só que lugar é esse? Bom, poderia falar que esse lugar é o menos 60, porque eu cheguei, né, andei menos 60 para cá, aqui é o menos 60. Só que eu quero a primeira determinação positiva. Então a primeira determinação positiva seria o número que aparece aqui quando eu ando pelo lado positivo. Então falta eu descobrir quanto que tem daqui do zero andando por aqui, ó, e chegar nesse mesmo lugar. O que eu faço então? A maneira mais fácil é pegar a volta inteira, os 360, tirar esse pedacinho. O que sobrar é esse outro pedaço que é o que interessa para mim. Então a primeira determinação positiva nesse caso seria, olha, os 360 menos os 60, que é esse tantinho aqui que eu andei para trás. Então, se eu pegar a volta inteira, 360, e tirar esse pedacinho que eu andei para trás, vai sobrar 300 graus, que é o quanto que eu andei pelo outro lado. Tá? Então, ó, veja que é verdade aqui, né? Então, ó, se eu andar menos 60 aqui, é o mesmo que eu andar mais 300 por aqui. Eu vou estar no mesmo lugar, tá vendo? Então esse pontinho aqui é o ponto 300. Eu vou marcar aqui como primeira determinação. Ó, primeira determinação positiva, tá bom? Então, ó, vamos só olhar o desenho, como é que ficaria. Então, ó, nesse primeiro caso, 750 graus, o que eu fiz, na verdade, aqui no ciclo? Ó, vamos olhar no ciclo,
para enxergar melhor. Eu saí daqui, andei, olha, dei 2 voltas completas, então saí do zero, andei 360, mais 360, andei 720, e depois andei mais 30 e cheguei aqui no 750, ó. Então aqui está o 750, mas a primeira determinação, quer dizer, na primeira volta esse lugar aqui é o 30. Tá vendo? Por isso que ele é a primeira determinação do 750. Então aqui está o 750, mas também está o 30, né? Que é a primeira determinação. E nesse caso aqui, vamos olhar também, ó, o que aconteceu, né? Meio apertadinho aqui, mas dá para a gente olhar. Olha, também a mesma coisa, eu tinha que andar 420 para trás, eu dei uma volta completa e parei no menos 60, olha, andei para trás, ó, uma volta completa, já tinha andado 360 negativo, andei mais 60 negativo e cheguei aqui. Só que eu queria marcar esse número como um número positivo, então aqui ele é menos 60. O que eu fiz? Peguei o menos 60, tirei da volta completa e sobrou 300, que é esse mesmo ponto andando pelo outro lado. Ó, esse ponto aqui é o 300 graus. Né? Aqui está o 270, aqui é o 300 graus. Tudo bem? Então, o 300 graus é a primeira determinação, porque está na primeira volta, e positiva, né? Desse arco aqui. Então, o menos 420 está nesse lugar, e esse lugar, se eu andasse só na primeira volta e pelo lado certo, que é o lado positivo, seria o 300. Então, isso é a primeira determinação positiva. Agora, para terminar, eu estou colocando também um valor em radianos. Muita gente, né, gosta de pegar esse valor que está em radianos, passar para grau, para depois trabalhar. E aí faz esse mesmo trabalho aqui, né, que eu fiz nos 2 anteriores, né? Só que eu gostaria que vocês olhassem, né, para o radiano aí e tentassem pensar com o radiano. Acho que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai acostumando a fazer isso daí. Quando a gente acostuma, a gente ganha tempo, não precisa mais se preocupar em fazer transformação para pensar no exercício, né? Então, vamos dar uma olhada nesse caso aí, 11π sobre 4 radianos, e eu quero achar a primeira determinação positiva dele. Bom, como é que eu sei que esse número já não é a primeira determinação positiva, né? Então, no caso do grau, o que a gente tinha? A gente tinha que a primeira determinação era um número que ficava aqui dentro da primeira volta, então ele era menor que 360 graus. No caso do radiano, se ele tem que estar na primeira volta, ele tem que ser menor do que 2π radianos, que é a volta completa, né? A gente vai lembrar aí, né, das aulas anteriores que meia volta é 1π, então uma volta inteira são 2π. Então, a primeira determinação deve ser um número menor que 2π radianos, né? E será que isso aqui é menor que 2π radianos? Para saber disso, basta fazer essa divisão, né, ou pensar nela. Então veja, olha, 11 dividido por 4, se fosse 12 dividido por 4 seria 3, né? 8 dividido por 4 seria 2. Então veja, ó, 11 dividido por 4 é mais do que 8 por 4. Então é mais do que 2π. Vocês percebem? Se fosse um 8π sobre 4 seria, dividindo aqui, 2π, uma volta completa. Então 11π sobre 4 é mais, né? Quase 3 aqui. 3, né? 3π. Então, se é mais do que 2π, não está na primeira volta. E eu quero fazer, então, encontrar a primeira determinação. Mesma situação dos anteriores, né? Valores maiores aí do que a primeira volta. Só que a diferença é que aqui eu não vou dividir por 360. Aqui eu tenho que tirar as voltas completas que estão em radianos. E volta completa em radiano é 2π. Né? Ou 4π ou 6π, isso são voltas completas, né? Se eu tiver que dar uma volta completa para chegar, eu vou ter que andar 2π. Se eu tiver que andar 2 voltas completas, tem que ser 4π, então, né? 2 vezes 2π. 3 voltas completas, ó, 6π. 4 voltas completas, 8π. Então, eu sempre vou ter que pensar, né, que as voltas completas são assim. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e assim por diante. São 2π radianos cada volta, né?
Então eu vou ter que tirar daqui as voltas completas. Então, ou eu vou tirar daqui 2π, ou eu vou tirar daqui 4π, 6, 8, 10, o quanto eu conseguir tirar, né? Então, por exemplo, nesse exercício, 11 dividido por 4 vai dar quase 3, né? 2 e pouco, quase 3. Se fosse 12 dividido por 4, daria 3π. Então, quase 3, veja que de 2 e pouco, eu consigo tirar 2π, mas eu não consigo tirar 4, né? Então, daqui eu consigo tirar 2π. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o 11π sobre 4 e vou tirar 2π, que são as voltas completas que estão aqui dentro. Posso fazer o processo do MMC, por exemplo. O mínimo aqui é 4, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Ó, 4 dividido por 4 é 1, vezes 11 é 11, 11π. 4 dividido por 1 é 4, vezes 2 é 8. E veja que 11 menos 8 é 3, então 3π sobre 4 radianos. Veja como é verdade isso, né? Que essa daqui é a primeira determinação positiva desse arco. Vamos fazer a bolinha e vamos enxergar nela. Nossa Senhora. Que bolinha torta, hein? Então vamos lá. Olha, vamos tentar marcar esse valorzinho aqui. Olha, 11π sobre 4 seria o π que eu dividi em 4 partes e peguei 11. Né? Então veja, ó. Eu vou dividir em 4 pedaços o π, vamos lembrar que o π é meia volta. Então a meia volta aqui, que é o zero, aqui é o π, né? Eu dividi em 4 partes, ó, mas eu tenho que pegar, ó, dividir em 4, vou pegar 11 partes. Não dá para pegar 11 partes aqui, então eu divido também a parte de baixo, que é mais um π aqui, né? Porque são 2π. Então, mais um π aqui embaixo, e vou ter que pegar 11 partes. Então veja, ó. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha onde eu parei aqui, ó. Esse lugar é o 11π sobre 4. Né? Ó, andei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e cheguei aqui. Aqui é o 11π sobre 4. Só que ele também é quem? Olha aqui, ó. Ele é o 1, 2, 3. Ele é também o 1, 2, 3 π sobre 4. Tá vendo? Ele é também o π que eu dividi em 4 e peguei 3, ó. Tá vendo? Então, lógico que a primeira determinação desse lugar aqui, quer dizer, que está na primeira volta, é o 3π sobre 4. Tá vendo? Ó, que eu tinha achado na minha continha lá. Então, graficamente, a gente pode fazer isso. A gente pode andar os pedacinhos, né? E determinar. E a gente pode fazer a conta também. Como é que a gente faz a conta? Pega o valorzinho, né? Faz a divisão aqui aproximada só para saber o que tem dentro aqui, se cabe 2π, 4, 6, 8. Né? Vamos supor que não fosse 11π sobre 4, que fosse, por exemplo, sei lá, 17π sobre 3 radianos. 17π sobre 3 radianos. Olha aqui, ó, 17 dividido por 3, né? Se fosse 18 dividido por 3, vamos botar mais, vamos botar 19. 19π sobre 3, né? Então, ó, se fosse 18π sobre 3, né? 18 sobre 3, aqui 18 dividido por 3 daria 6. Aqui vai dar 6 e pouquinho, dá mais do que 6. Não é isso? 19 dividido por 3 dá mais do que 6. Mais do que 6π. Se dá mais do que 6π, eu posso tirar 6π. Né? Olha aqui, ó. Posso tirar 6π. 6π são 3 voltas completas. 2π cada volta, né? Então eu tenho aqui dentro, ó, mais de 3 voltas completas. Então eu tiro, ó, do 19π sobre 3, né? Eu vou tirar 6π, 3 voltas completas ali de dentro. E vai sobrar só o resto, como eu, né, na divisão aí dos anteriores. É onde ele vai ficar. Então veja, ó, se eu imaginar o 1 embaixo, fizer o MMC, o mínimo é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 por 3 é 1, vezes 19 é 19.
3 por 1 é 3, vezes 6 é 18. Né? Ficou meio apertadinho aí. Isso daqui dá 1π sobre 3. Olha aqui onde ele vai parar, ó, no π sobre 3. Será que é verdade isso aí? Vamos ver, ó. Vamos pegar aqui uma bolinha. Vamos fazer uma bolinha para a gente enxergar. Olha aqui, ó. Fazer uma bolinha. E vamos enxergar isso daí. Então veja, olha. Eu queria saber o 19π sobre 3. 19π sobre 3 radianos. Então veja, ó, graficamente, eu pego o π, divido em 3 e pego 19 partes. Então, ó, o π vem daqui até aqui. Eu divido ele em 3. Ó, uma parte, 2 e 3. Tá certo? Aqui não tá usando os eixos aqui, tá? Então, ó, 1, 2 e 3. Peguei o π, a meia volta, dividi em 3. Dá para pegar 19 pedaços daqui? Não, então eu vou dividir a parte de baixo também do mesmo jeito, ó. Mais 1, 2 e 3 aqui também, tá vendo? Então, dividi em 3, dividi o π de baixo aqui também em 3 e quero pegar 19. Vamos lá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele chegou aqui, ó. Aqui está o 19π sobre 3. Mas aqui também é, olha, o 1π sobre 3. Que é o 60 graus, né? Esse ponto aqui é o 60 graus. Vocês percebem? Então, graficamente, eu consigo perceber que depois de virar um monte de vezes aqui, eu parei nesse lugar. Esse lugar é o π sobre 3. É a primeira determinação. E fazendo a conta, né? Eu também consigo perceber isso. Então, esse cálculo aqui às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas eu gostaria que vocês analisassem o que eu fiz, volta, né, o vídeo, pensa direitinho para a gente poder fazer os nossos exercícios, tá? Bom, o que eu quero para exercício? Então, na página 33 do nosso livro, a gente tem um exercício desse tipo, que é o exercício número 10. Né? Gostaria, então, que vocês fizessem para mim o exercício número 10 e os exercícios 8 e 9, gente. O 9 não precisa, não. O exercício 8 é só para lembrar do que a gente conversou sobre a expressão geral dos arcos côncavos. Ele manda a gente escrever a expressão geral. Nesse exercício 8 não precisa fazer conta nenhuma, tá? É só escrever a expressão. Vocês vão perceber pela resposta que está no livro, que é só escrever a expressão, os valores que aparecem já são da primeira volta, já são primeira determinação positiva, então não vai precisar fazer muita coisa, tá? Só escrever a expressão. E o exercício 10, então, é que realmente interessa para a gente agora. Então, vou pedir para vocês exercícios 8 e 10 da página 33, gente. Por favor, tá? Se esforcem, façam com paciência aí e até a próxima.